Antes de mais nada, em nome da equipe do Como Anda, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Obrigada por encontrar um tempinho para a gente conversar. Eu queria explicar um pouquinho por que a gente está fazendo esse encontro virtual, especialmente para quem não pôde participar do anterior. Para quem já participou, eu vou contar uma historinha que você já sabe, mas é rápido. Então, só para situar, tendo em vista as eleições municipais que estão previstas para esse ano, e considerando esse momento como oportuno para ampliação da discussão da mobilidade a pé, a gente iniciou no meio do ano passado essa nova fase do projeto Como Anda, que tem por objetivo fortalecer as organizações que querem defender a mobilidade a pé. Para isso, reconhecendo que existem muitas experiências bacanas, né, e a gente começou a mapeá-las. Então, ao longo do processo, a gente também precisou discutir um pouco alguns conceitos como advocacy e ativismo, que foi inclusive o tema do primeiro webinar. A gente olhou para o mapeamento de organizações que existem na plataforma do Como Anda, e dele a gente fez uma pré-seleção de ações com essas abordagens e algumas procuras orgânicas pelo Google também. E desse pré-mapeamento a gente selecionou 5 grandes casos para estudar em profundidade, né? Então, com a ajuda de algumas pessoas que fizeram parte desses casos, a gente fez por meio de entrevistas alguns relatos que são super bacanas, ricos em detalhes, e que ajudou a orientar um pouco o nosso trabalho nessa fase, né? Então, essa leitura atenta nos levou a identificar as principais estratégias usadas em cada ação, as táticas e ferramentas usadas por esses grupos em cada processo. Então, esse é o momento da gente compartilhar esses aprendizados, animar vocês a defender a mobilidade a pé, né, quem sabe, nas eleições desse ano. E a gente está formatando também uma publicação digital, que vai trazer todo esse processo, todos esses casos em seus detalhes, e a gente também começou uma sequência de posts nas redes sociais do projeto. Então, para quem acompanha Instagram e Facebook do Como Anda, deve estar vendo um pouco do que são essas táticas e ferramentas que a gente encontrou nessas ações. E achamos que faltava, então, um lugar importante para a gente explorar com vocês e fortalecer um pouco esses laços pela mobilidade a pé. Então, aqui estamos, e esse é o segundo webinar, e a ideia hoje é trazer 2 dessas ações super bacanas que foram mapeadas e que foram estudadas em profundidade, que são as campanhas Calçada Cilada e Calçadas do Brasil. As 2 adotaram uma estratégia bem parecida para revelar o problema das calçadas nas cidades brasileiras. Então, a gente tem aqui hoje a Silvia, a Paola, o Pedro, o Marcos e a Marília para conversar um pouco sobre essas experiências, e a Vans, que vai ajudar a gente na mediação do papo. Então, só para apresentar a Vans, antes de passar a bola, a Vans desenvolveu sua carreira em comunicação, ela empreende o Calçada SP, projeto de ativismo urbano que olha para as calçadas, incentiva as pessoas a caminhar e ocupar e pensar a cidade. Ela também é colaboradora no Cidade a Pé e integra um grupo de pesquisa do coletivo PISA. Atualmente ela está cursando mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie, e o projeto é sobre objeto de estudos de calçada e o pensamento pedestre. Muito obrigada de novo a todo mundo. Vans, é com você. Oi, gente. Obrigada. Nath, estou bem feliz de estar aqui, principalmente para falar desse tema tão caro para mim, que são as calçadas. Hoje, as calçadas são meu objeto de estudo, meu objeto de trabalho, e eu brinco que é meu objeto de vida também, porque é por onde eu caminho bastante aí pela cidade, né? Então, eu vou iniciar apresentando os convidados, né, de hoje, e aí eu vou pedir para que cada um, quando eu chamar, se puder dar só um oi, aí abrir a câmera, só para a gente ver a carinha de vocês e poder associar a pessoa ao nome, tá bom? Então, o primeiro convidado é o Marcos de Souza. Marcos, dá um oi, assim, para a gente aí. O Marcos, ele é graduado em jornalismo pela ECA, ele tem experiência jornalística como repórter da Folha de São Paulo, foi redator do Jornal da Tarde, foi editor das revistas AU e Tecne, criador do portal Arco Web e também foi editor do portal 2014. Ele foi o grande coordenador aí da campanha Calçadas do Brasil em 2012, 2013, da campanha do projeto Sinalize 2014, 2015 e agora do Calçadas do Brasil 2019 e 2020.
Marcos, quer falar só um oi aí para gente? Opa, tudo bem, Vans? Tudo bem, pessoal? Vamos tocar o pau. Eu acho que é legal a gente conversar, até porque tem muita atividade para desenvolver e temos um tempinho muito curto. Então, vamos em frente. Legal, obrigada. Nossa outra convidada é a Marília Hildebrand. Ela é arquiteta urbanista pela Unesp, fez intercâmbios na Universidade de Sevilha, na Espanha. Hoje ela é especialista em política e planejamento urbano pela UFRJ, e ali ela integra o programa de mestrado em planejamento urbano e regional, desenvolvendo pesquisa com foco na mobilidade urbana e justiça social. E ela vem colaborando com o Mobilize Brasil desde 2017, tendo também trabalhado bastante nas calçadas do Brasil, no projeto. Marília, tá aí também? Estou aqui, daqui a pouco a gente se fala. Obrigada pela apresentação, Vans. Legal. A nossa outra convidada é a Paula Bernardi, arquiteta urbanista, também fez pós em planejamento urbano e regional, com formação em desenvolvimento sustentável, gestão de projetos, desenvolvimento na primeira infância e metodologia de aprendizagem. Hoje ela integra o Comitê de Políticas Públicas e Cidadania do Grupo Mulheres do Brasil e também faz parte do movimento Ruas Vivas. Paula, quer dar um oi aí pra gente? Oi, pessoal, obrigada pela apresentação, Vans, e aí mais tarde vou ter bastante tempo para falar da experiência aqui também. Legal. Agora a gente vai chamar aqui o Pedro Torres, ele é coordenador de engajamento do Colab, gestor público formado pela UFRJ, tem mais de 6 anos de experiência no terceiro setor e inovação na gestão pública. Ele atuou com políticas públicas de participação, transparência, mobilidade urbana, acompanhamento legislativo e tecnologia para impacto social. Pedro, bem-vindo, dá um oi aí para a gente. Obrigado, Vans, pela apresentação, obrigado a todo mundo por estar aqui, e já a gente fala um pouquinho mais, gente. E, por fim, eu vou apresentar a Silvia Stuck, que acho que quase todo mundo aqui conhece, bacharel em gestão ambiental pela Escola de Artes e Ciências e Humanidades, da USP, né? Mestre e doutora em política científica e tecnológica pela Unicamp, e pós-doutorando em sustentabilidade pela USP também. Tem enfoque na mobilidade ativa. Ela é gestora ambiental também pela USP, diretora e fundadora do Corrida Amiga. Sil, você que está aí numa das grandes viabilizadoras disso tudo aqui, bem-vinda também. Obrigada, Vans. Então é isso, né? E aproveitando, já passo a bola para a Sil, que ela que vai dar continuidade agora nessa primeira parte aqui do processo. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada a todo mundo que topou compartilhar suas experiências e conhecimentos nesse webinar. A Vans também, muito obrigada por topar mediar o bate-papo de hoje. E, bom, eu vou começar falando um pouco do histórico da campanha Calçada Cilada, né? E depois a Paola ela vai aprofundar como que isso se materializa localmente, como que as táticas e ferramentas e objetivos gerais da campanha, como que isso se dá, né, na incidência local, em vários contextos que a gente atua. Então, assim, a campanha Calçada Cilada, ela surgiu no mesmo ano de criação do Instituto Corrida Amiga, né, em 2014, e ela surge como em paralelo a tudo que a gente faz. A Corrida Amiga ela tem o objetivo maior de estimular e valorizar a mobilidade a pé. Mas como estimular e valorizar a mobilidade a pé com a infraestrutura que a gente tem, né? Tanto para o transporte a pé, quanto a conexão com os outros meios de transporte, com a bicicleta, com o transporte público coletivo. Então, muito assim, olhando para essa questão, a gente falou, o que a gente pode fazer, né, em relação a isso? Então, em 2014, ali, a gente, bem no estágio embrionário de criação da ONG, a gente lançou a campanha Calçada Cilada em meio de amigos e família, que a ideia era tirar uma selfie numa calçada ruim e publicar nas redes sociais com a hashtag Calçada Cilada, e aí nós conseguimos 33 selfies, né, metade, eu sempre falo, né, que metade das selfies era tudo da minha família,
E aí a gente colocou na rede social que as 3 selfies com mais likes iam ganhar cada uma camiseta. E foi assim que começou a campanha Calçada Cilada, né? Nesse intuito muito lúdico, né? Que eu acho que a gente tem essa pegada da ludicidade, mas com esse tom sério, né? Que a questão ela demanda. Bom, aí em 2015, né? A gente já estava um pouquinho melhor estruturado. A gente participou do encontro do Fit Cities, que a Cidade Ativa organizou, e lá conhecemos várias organizações que atuam nessa questão de cidades para as pessoas, melhoria dos espaços públicos, melhoria dos espaços para a mobilidade ativa, e lá a gente começou a encontrar outros grupos, né, a se engajar com outros grupos, entender melhor essa questão. Ao mesmo tempo também tinha no âmbito da política pública, né, o Plan Mob aqui da cidade de São Paulo sendo construído com a participação da sociedade civil, com audiências públicas, e aí a gente conheceu o pessoal do Cidadeira, que é um aplicativo que ele foi descontinuado, né, ao longo do tempo, mas o Thiago, né, na época, ele falou assim, Sil, que tal aumentar o alcance, né, da campanha Calçada Cilada por meio do apoio de uma ferramenta tecnológica? E assim que a gente começou a ter o uso de uma tecnologia para ajudar nesse mapeamento. Isso em 2015. Depois, em 2016, a ONG foi formalizada, a gente também virou membro da Cidade a Pé, que é a Associação pela Mobilidade a Pé de São Paulo. De 2015 para 2016, teve a criação da Câmara Temática de Mobilidade a Pé e Acessibilidade, da NTP, presidido pela Meli, né, que todo mundo conhece, uma super atuante ativista pela mobilidade a pé. E a NTP, a comissão, estava puxando também a revisão do Estatuto do Pedestre. E aí a gente tinha também, no âmbito federal, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, todos esses aspectos, tanto o contexto de política pública, quanto esse contexto de ampliar a nossa rede de contatos com pessoas, com cidadãos, com organizações, a campanha ela ganhou um escopo maior e ela passou a ter a duração de 1 mês, né? E aí, em 2016, a gente já está falando em cerca de centenas de fiscalizações durante a campanha Calçada Cilada. Dando um salto, né, para 2017, 2018, 2019, com a descontinuidade do Cidadeira, a gente começou a usar o Colab, né, a ferramenta tecnológica que nos acompanha até o presente momento, uma mega parceria que nos ajuda tanto a fiscalizar, né, as calçadas, quanto a entender o perfil de quem fiscaliza as calçadas, porque a gente consegue ter um diagnóstico das pessoas participantes. E curioso que a gente chegou que a maioria das pessoas que participam da Calçada Cilada são mulheres, jovens e adultas, mas a gente também tem uma participação expressiva de pessoas idosas, né? Cerca de 15% a 20% dessas pessoas. Isso é muito interessante para a gente entender quem que é o nosso público-alvo, com quem que a campanha Calçada Cilada está conversando, né? Além disso, a gente começou a protocolar oficialmente os problemas detectados, que isso também foi um aprendizado, né, ao longo de todos esses anos, que não basta só, por mais que o nosso intuito seja sensibilizar, alcançar, atingir o maior número de cidadãos, de pessoas possíveis na nossa sociedade, é muito importante também a gente ter essa parte de formalização, de protocolar, de engajar os atores públicos por meio das cartas convite antes da campanha. E aí, nesse período também, a gente começa a ter um fortalecimento dessas redes que vão sendo construídas localmente. A gente tem um exemplo de BH, né, com Nossa BH, que no ano passado lançou uma microdoação para apoiar cidadãos e organizações, como o Move Cultura também, que vem sendo um parceiro ao longo desses anos de campanha. A gente tem algumas histórias bem bacanas para contar, o Rômulo de Teresina, o pessoal do Egenos em São Carlos, a Paola de Ribeirão, que vai contar um pouquinho mais do caso daqui a pouquinho. Mas, assim, para não me estender muito, o que eu tenho de resumo, né, ao longo desses
6 anos, a gente está indo para o 7º ano da campanha Calçada Cilada, é que desde o início a gente optou por essa abordagem de coleta de evidências com uma metodologia mais simples, que aí depois, né, o Calçadas do Brasil vai poder falar dessa diferença, dessa metodologia utilizada. A gente optou por isso, a metodologia mais simples de fiscalização, que ele não qualifica muito o problema da calçada, mas ele visa uma maior sensibilização e engajamento da população. Então, assim, ao longo desse histórico, nós já tivemos mais de 8.000 calçadas mapeadas, uma média de 30 cidades participantes a cada ano da campanha, e também mais ou menos o mesmo número, de 30 a 40 organizações engajadas por ano, né? E as nossas táticas principais são definir estratégia de comunicação, unir os esforços, ocupar as mídias, coletar e disponibilizar essas evidências, pressionar os tomadores de decisão, e por meio das ferramentas, né? Assim como o Colab, que é a nossa ferramenta tecnológica, a gente tem os canais de mobilização social, coleta e registra análise das informações por meio dos depoimentos, fotografias, comunicação por meio das mídias sociais, grupos de e-mail, WhatsApp, release de imprensa, e disponibilizar esse material de uma forma bem bacana, bem visual, e que consiga cada vez mais furar a nossa bolha, né? Que eu acho que isso também é um mega desafio para todo mundo, seja lá com qual tipo de tática, ferramenta, ação que vai usar para atuar pela mobilidade ativa. É isso, né? De como que a gente sai um pouquinho da nossa bolha. Bom, então, daqui a pouco a gente vai ter mais um espaço para as perguntas, para discussões mais aprofundadas. Por hora, eu passo a palavra, então, para a Paola, para ela contar um pouco para a gente como que tudo isso que eu falei se materializa, se adapta e se adequa a cada contexto local, de grandes, pequenas cidades, tá bom? Muito obrigada, gente. Bom, olá de novo, né? Obrigada de novo pelo convite, por poder estar aqui, né? Contando um pouquinho da experiência em Ribeirão Preto, né? Eu quero começar falando sobre como eu conheci a Calçada Cilada, né? Porque eu nem morava aqui em Ribeirão, eu morava em São Paulo, eu trabalhava com desenvolvimento e mobilidade urbana, e eu coordenava um plano de mobilidade na época, em 2015, isso. Então, eu conheci no 2º ano, achei aquilo super interessante. A gente até colocou como um caso interessante a se estudar nesse plano de mobilidade que eu coordenava, e eu deixei isso guardadinho. Aí, quando eu voltei para Ribeirão Preto, em 2017, eu lembrei da Calçada Cilada, vi alguma coisa, ela já tinha terminado. E eu fui procurar se alguém e vi a participação de São Carlos, né? É aqui pertinho, vamos ver se tem alguém fazendo essa campanha, articulando aqui em Ribeirão, e ver como é que dá para ajudar. E não vi nada, peguei o relatório e não tinha nada de Ribeirão Preto, né? E aí eu fiquei atenta para quando seria a mobilização, né, pelo Corrida Amiga, para poder me juntar, saber o que fazia, né, para conseguir articular a campanha. E eu vou dizer que, a princípio, eu sigo bem as orientações. Esse ano só que eu ia querer me rebelar um pouquinho. Mas, então, eu, até seguindo o processo mesmo, né, que é comunicado nas reuniões de articulação nacional, eu fui primeiro conversar com algum órgão público, né, que tivesse nessa frente das calçadas, né, na época tinha tanto obviamente a Secretaria de Planejamento, que é responsável aqui, estava começando a trabalhar com o plano de mobilidade urbana daqui, e também no Fundo Social de Solidariedade, porque a primeira-dama tinha um desejo de trabalhar com calçadas. Nossa. Então, era uma via também para conseguir ter a atenção do poder público, porque a proposta era trabalhar em colaboração com o que a cidade tivesse precisando, até pelo meu histórico, né, de trabalhar com planejamento urbano, né, eu imaginei, assim como
né, é o propósito da campanha, né, mais inteligente também trabalhar dentro das necessidades da cidade para verem uma contribuição concreta, tanto quem vai receber o resultado da campanha, quanto quem vai participar. E depois dessas conversas, num primeiro ano, eles nem sabiam, nenhum dos dois órgãos sabia o que seria prioritário olhar na hora de mapear as calçadas, nem área, nem tipo de problema, nem nada. Eles estavam no começo do plano de mobilidade, né? Esse plano nunca tinha sido feito aqui, não tinha... Foi a própria prefeitura que desenvolveu sem colaboração de nenhuma consultoria, então estava todo mundo meio perdido sobre como fazer. E aí a gente mapeou, a gente buscou contatar outras organizações, né, o que eu senti no momento, né, vamos focar em organizações que trabalhem com as populações mais vulneráveis e que podem sentir, né, no seu deslocamento diário a questão das calçadas. Então, trabalhar com quem lida com crianças, com idosos, pessoas com deficiência, isso. E aí a questão das mulheres e da população LGBTQI+, não pela situação da calçada, mas pela situação desse grupo, né, que é o que eu posso falar com mais propriedade também, né, encontra no sistema de mobilidade, né, quais são os problemas que a gente tem ocupando o espaço público, né, e trabalhando assim com a questão de que a calçada é o primeiro lugar que a gente acessa como espaço público, embora tenha esse problema do entendimento, né, de se a calçada é pública ou privada, e a gente aqui está numa cidade, se não for a mais motorizada do Brasil, é uma das mais motorizadas do Brasil. Então, tem uma falta desse entendimento de que a calçada é espaço público e de que a gente é pedestre. Então, foram essas duas questões que eu pensei em trabalhar aqui. Todo mundo é pedestre. A gente em algum momento, mesmo quem usa absurdamente carro, precisa sair do carro e andar numa calçada e vai encontrar um problema. Então, a ideia foi mobilizar pelo grupo Mulheres do Brasil, tanto o grupo, que é bastante grande aqui em Ribeirão, para trabalhar numa campanha que teria um resultado prático, seria rápido, né, teria retorno, a gente tinha um plano sendo desenhado, como eu já tinha trabalhado com isso, sabia como levar esses resultados da campanha para a prefeitura e para as audiências dos planos, e também despertar tanto senso de cidadania, né, e responsabilidade mesmo como cidadão da gente fiscalizar o que está acontecendo, né, a gente não tem uma estrutura de fiscalização em cidade nenhuma que consegue dar conta de mapear os problemas de todos os municípios, né, de todas as regiões do município. Então, geralmente eu falo, era muito comum, né, acontecer durante as campanhas, porque eu mobilizava, não conhecia ninguém na mídia, mas mobilizei todas as mídias, todos os contatos que eu fui pegando, eu acabei mobilizando, e eles foram todos bastante sensíveis. Então, assim, quando saíam as matérias, as pessoas falavam, vem tirar foto aqui, eu falava, não, olha que legal, aproveita, se é uma calçada, um caminho que te incomoda, mapeia você, aí você conta qual é o problema que você enxerga, né, vamos mudar essa visão de que alguém tem que fazer por mim, né, eu posso fazer e eu posso ser ativo, né, na hora de usar um canal para comunicar um problema que eu vejo e que isso vai chegar na prefeitura, né, agora quando eu vejo, a partir da primeira articulação, quando eu vejo, muita gente chega para mim para comunicar a questão de calçada, de infraestrutura, então, em abril tem a campanha, participa, e aí você comunica por um canal que a gente vai entregar, né, na Secretaria de Planejamento, e vai entregar nas audiências, né, e procuro deixar isso bem transparente também.
né? Então, no primeiro ano, aí a gente, bom, como todos os anos, a gente organiza as caminhadas, né, para mapeamento, porque aí outra descoberta é que é mais difícil que os indivíduos mapeiem, né, por iniciativa própria. Então, é mais interesse, para despertar interesse, a gente organiza caminhadas, a gente organizou pelo Mulheres do Brasil, tentou organizar algumas por vizinhança, e alguns percursos pré-estabelecidos também, pelo Mulheres do Brasil, e pelo embrião do movimento Ruas Vivas, que foi falado no começo, né, o movimento Ruas Vivas foi um movimento que quase todo mundo se conheceu durante a primeira calçada cilada aqui de Ribeirão. Então, a gente faz as caminhadas, aí a gente percebeu que é uma estratégia bacana, tem mais divulgação, já tem alguma coisa pré-estabelecida, e a gente escolhe áreas que não são muito olhadas pelo poder público, né? E a gente ensina a usar o aplicativo, a gente reforça bastante a comunicação que ensina a usar o aplicativo, porque a princípio, né, quando a gente não está acostumado, né, com esse tipo de participação, né, qualquer situação diferente acaba sendo uma barreira. Eu sempre me coloco à disposição para ajudar a gente, além dos vídeos que tem e das imagens, a gente grava vídeo também ensinando a usar. A gente, óbvio, entrega, né, o mapeamento na Secretaria de Planejamento, e antes disso eu esqueci que eu ia comentar. Uma coisa muito interessante é ver como a pessoa se comporta na hora que ela vai ter o primeiro olhar para uma questão, para um problema que ela encontra na calçada, alguém que não estava muito sensível a essas questões, e foca pela primeira vez num problema na calçada, e ela começa a ver que, se a gente for pensar bem, todas as calçadas têm algum problema, e aí percebe a importância. Então, eu que agora acabei não colocando aí na minha bio, eu trabalho agora com experiência de aprendizagem com dado territorial voltada para questões de cidadania e sustentabilidade. Então, é bem nessa linha mesmo, assim, como é que pela experiência a pessoa, cada participante da campanha aqui vai fazer o primeiro registro, como a pessoa percebe que sim é um problema, né? E esses anos agora, no primeiro ano teve um resultado bastante bacana. Aqui a gente conseguiu mobilizar bastante gente, Ribeirão ficou em 4º lugar no Brasil. Eu não esperava tanta adesão, eu fiz uma parte grande também dos registros foi meu, mas a gente conseguiu bastante gente, e a gente entreguei para o secretário de Planejamento, que foi importante. Ele acabou se interessando pelo Colab por outra campanha que aconteceu, porque ele é ciclista, e aqui teve o desdobramento de outras campanhas também, uma campanha relacionada a ciclovias, agora tem outra campanha que está sendo encaminhada, então já teve esse outro desdobramento de mais campanhas relacionadas à mobilidade ativa, e a gente teve uma participação bastante efetiva no plano de mobilidade, porque esses resultados entraram não só como relatório entregue à Secretaria de Planejamento, mas entraram como relatório ou recomendações nas audiências técnicas de calçadas e acessibilidade, em todas. Então, sempre teve contribuições do olhar de quem participou da calçada cilada, tanto o relatório quanto um olhar, né, mais aprofundado do tipo de problema que a gente encontrou e que talvez não chegue no relatório, mas a gente, como eu participei de todas as caminhadas, consegui prestar atenção nisso, né? E eu estava conversando ali no comecinho, eu encaro muito como um processo educativo de cidadania, né? Como a gente é um cidadão mais ativo, e às vezes, e como a gente é bem próprio, eu acho, para essa época, né? Como é que eu posso executar uma ação que também interfere também na necessidade do outro? Talvez eu me desloco perfeitamente bem na calçada, né? Nas calçadas, só que eu entendo que se eu olhar para uma calçada, não é só para mim, é para quem mais precisa. Então, quem é mais vulnerável, quem precisa mais,
pode ter acesso, né, se eu fiscalizar essas calçadas e se o poder público, né, tiver a noção de quais são os principais problemas que tem ali, onde estão concentrados os problemas, e encontrar estratégias para resolver. Só uma última coisinha que eu queria colocar, né, que a gente até ganhou de presente, eu nem sei se eu podia falar isso aqui, mas a gente acabou ganhando de presente uma campanha extra na Semana de Mobilidade que a gente fez aqui em Ribeirão. E aconteceu duas coisas muito legais nessa campanha, que a gente fez mapeamento em regiões bastante periféricas. Eu pedi a parceria do Teto, né? Então a gente fez um mapeamento no entorno da comunidade, que o Teto constrói as casas aqui, então é um entorno bastante carente de infraestrutura mesmo, de calçada. E a gente fez um outro mapeamento num bairro que ele é periférico, porque ele é mais por ser afastado, embora tenha bastante carência de infraestrutura. E o líder da comunidade, que é meu amigo, ele conseguiu uma cadeira de rodas. Ele perguntou para mim, posso levar uma cadeira de rodas? Eu falei, você está realizando meu sonho. Porque a gente fez vários registros com como se comporta alguém que precisa usar, né, cadeira de rodas numa calçada que não está adequada para essa pessoa se deslocar. Então, né, aos pouquinhos, eu acho que a gente vai ganhar os corações das entidades que trabalham com esse público mais vulnerável que eu, pessoalmente, quero atingir aqui. É isso que eu queria contar para vocês. Obrigada. Obrigada, Paola. Muito bom. Muito legal ouvir o teu depoimento. Tanta coisa para a gente aprender, né? Tanta coisa para a gente fazer. E essa questão realmente da gente entender que não é só o nosso olhar, o que a gente precisa, é olhar para o outro, né? Entender o que o outro precisa também, faz toda a diferença mesmo. Obrigada. Então, agora eu vou chamar o Pedro Colab para contar um pouquinho como é que, então, a ferramenta entra dentro desse processo, né? Como é que ela viabiliza, como é que ela ajuda tudo isso a acontecer. Pedro, é com você. Ei, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu vou contar um pouco do Colab antes da ferramenta, e aí eu vou acabar passando um pouco por mim, né, na verdade, um pouco egocêntrico, mas peço desculpas desde já. Eu entrei no Colab em 2018, e como a Silvia salientou, né, a campanha acontece no Colab desde antes, assim, então meu primeiro contato com a campanha foi antes do Colab ainda. Eu trabalhei no TDP por um tempo, eu acho que alguns aqui conhecem, com políticas de transporte e desenvolvimento, é um instituto grande e tudo mais. Então, acho que eu me conecto com mobilidade também já há mais tempo e é uma causa que também é cara para mim e tudo mais. Então, poder entrar no Colab e trabalhar com a campanha Calçada Selada dentro do Colab foi uma realização para mim na minha vida, de forma geral. O Colab, ele é uma ferramenta, de fato, assim, ele nasce como uma startup e ele nasce pensando em como fazer com que cidadãos possam ajudar governos e não só critiquem governos. Um pouco no contexto, ele surge em 2013, então vem daquela explosão dos protestos de 2013 e ele vem com o quê de pensar em um cidadão como parceiro do governo. Desde lá, a ferramenta vem se ajustando. As principais ferramentas assim dentro do Colab era a fiscalização, então você, cidadão, podia postar uma foto, por exemplo, de um poste com a lâmpada apagada perto da sua casa, aquilo conectava direto com a pessoa responsável do governo, da sua prefeitura, normalmente, por resolver aquele problema. A prefeitura resolvia aquele problema e te avisava pelo celular, então te dava mais um canal de contato entre cidadão e prefeituras, principalmente. A partir dali, desde 2013 para cá, ele vem avançando e pensando em outras causas. Então, como atuar também como uma plataforma de cidadania e não só uma ferramenta para quem quer ajudar o governo, como incluir outras funcionalidades que possam fazer sentido tanto para cidadãos quanto para organizações do terceiro setor, quanto para movimentos utilizarem também a plataforma. Então, eu entrei em 2018 com esse desafio de pensar em novas formas de fazer com que o cidadão se interesse pela plataforma e tentar conectar o máximo de ações de cidadania dentro da plataforma. Então, esse foi meu primeiro desafio dentro do Colab.
e desde então eu venho ficando mais perto da Calçada Cilada, né, da campanha Calçada Cilada. Voltando um pouquinho para o Colab, 2016, quando a campanha começa a ser feita dentro do Colab, é a primeira conexão, de fato, entre o Colab e uma organização do terceiro setor, uma organização da sociedade civil. Antes a gente sempre era muito focado para a prefeitura, porque é muito pragmático falar isso, mas é um pouco realista também, né? Que a gente trabalha, principalmente quando trabalha com uma equipe muito pequena, normalmente seu foco é em quem paga a sua conta, e a gente, como era contratado pelas prefeituras, a gente acabava focando muito no atendimento da prefeitura e melhorar a ferramenta da prefeitura e tudo mais. 2016 foi a primeira vez que rolou Calçada Cilada dentro do Colab. Foi 16? Posso estar confundindo, com 16 ou 17. Enfim, aconteceu a primeira vez a campanha, e a partir dali foi se abrindo aos poucos, mas com foco ainda só na Calçada Cilada, e a gente percebeu que o Calçada Cilada, ele trazia muita gente para dentro do Colab, e a partir disso, essas pessoas que entravam pelo Calçada Cilada, por querer melhorar por querer impactar na campanha, na verdade, eles também se interessavam por outras coisas dentro do Colab. Então, quando eu entrei, eu percebi isso, e o que a gente pensa hoje é em como tornar com que a base do Colab, a gente tem cerca de 300 mil pessoas cadastradas no Colab hoje, de mais de 1.000 cidades do país, como fazer com que essas pessoas se interessem por campanhas também. Então, a gente fez com que a plataforma fosse completamente gamificada. Então, hoje, existem uma série de atrativos para o cidadão, e não necessariamente atrativos financeiros ou atrativos, de fato, tangíveis, mas atrativos simbólicos dentro da plataforma. Então, hoje, toda ação que você realiza dentro da plataforma te dá ponto. Hoje, existe um ranking para você trabalhar com essa colaboração por disputa e tudo mais. A gente no Colab fala que a gente é muito colaborativo, a nossa equipe é muito colaborativa, mas a gente também é muito competitivo. Então, tem esse quê de competição colaborativa dentro do Colab também, então você consegue se comparar com outros cidadãos da sua cidade, outros cidadãos do Brasil inteiro e os cidadãos conectados com você. E existem uma série de missões, assim. Quando o Calçada 2019 foi meu primeiro Calçada Cilada, 2018 entrei já depois da campanha no Colab, a gente fez isso de forma gamificada pela primeira vez, a gente fez isso uma missão dentro do Colab. Então, a gente trabalhava como missão postar 3 fiscalizações de Calçada Cilada e usar a hashtag da campanha. Então, quem fazia isso ganhava uma série de pontos, ganhava uma badge no aplicativo e tudo mais. Então, a gente conseguiu trabalhar também com esse senso. E outra coisa que a gente sempre olhou muito, e aí não só na campanha, mas em tudo que a gente faz dentro da plataforma, é olhar muito o perfil das pessoas que participam. Então, porque a gente quer entender, e a gente busca muito isso, é fazer com que as pessoas que estejam participando, a gente quer conhecer essas pessoas, na verdade. E conhecer no sentido amplo mesmo, de saber a idade, saber de qual forma a melhor forma para se comunicar com essa pessoa, como a gente pode fazer com que a campanha seja mais atrativa para ela, seja de fato segura para ela também, porque a gente sabe que existem muitas cidades no Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, então eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, na verdade, sou de Madureira, então eu sei que andar com o celular na rua, tirando foto de calçada por aí, em alguns momentos é um privilégio de muita gente. Então, como a gente consegue se comunicar com essa pessoa mais periférica, como a gente consegue se comunicar com outras organizações, para que outras organizações, e isso o Corrida Amiga faz muito bem, né, essa interface com diversas outras organizações, para que a campanha tenha uma amplitude maior e tudo mais. Então, a gente acaba trazendo tudo isso para dentro do Calçada Cilada. E aí, uma vontade que a gente tem muito grande, e aí é um pequeno spoiler da campanha desse ano, porém não vou aprofundar nada, é uma tentativa de qualificar a campanha ainda mais. Assim. Então, a gente quer, por que não fazer com que as pessoas que participam da campanha, e aí participam fiscalizando as ruas, elas não possam sugerir algumas ações específicas. Essas pessoas não possam sugerir localidades específicas que elas entendem que existe uma necessidade maior do poder público intervir para consertar determinadas calçadas ou pontos de transição entre outros serviços de mobilidade e tudo mais. Então, a gente tem essa vontade de fazer com que o cidadão seja também uma pessoa propositiva para além de participar da campanha, né? Ao mesmo tempo, hoje o Colab, ele, como eu disse já algumas vezes,
a gente vem se transformando de uma ferramenta de governo para que utilizar com aspas aqui, o cidadão como fiscal. Então, essa coisa da prefeitura não tem olhos em toda a cidade, então a prefeitura utiliza muitas vezes o cidadão como fiscal da prefeitura, e a gente está transformando essa ferramenta em uma plataforma ampla, e aí sim, para governos e para cidadãos. Então, a nossa vontade, cada vez mais, é fazer com que o cidadão seja um propositor. E aqui eu deixo o Colab aberto para todo mundo que está aqui. Eu sei que as pessoas têm outras organizações, trabalham com diversas cidades. A gente gosta de usar o Colab como uma plataforma de cidadania para organizações da sociedade civil também. Então, se você pensa em uma campanha que utilize localização e utilize fiscalização da cidade, já foi citado aqui, lá em Ribeirão, a gente fez a de ciclovias, agora a gente deve botar uma no ar de arborização da cidade, de locais, para cidadãos sugerirem locais possíveis de receber arborização, enfim. O nome da campanha Arboriza Aqui não está no ar ainda, deve entrar, enfim, agora com o coronavírus não vai entrar mais dentro do prazo que a gente tinha pensado, mas até por não colocar as pessoas em risco, né? Mas a gente pensa em colocar ainda esse ano, e é uma campanha, de fato, para que cidadãos mapeiem locais possíveis de receber arborização. Então, a gente tem a plataforma aberta, a gente gosta de trazer o terceiro setor para dentro, a gente gosta de fazer com que o Colab, que era uma ferramenta muito fechada para governos, vire uma plataforma aberta de cidadania para o cidadão, para organizações, e para que a gente consiga causar o máximo de impacto possível com ela. Então, eu deixo o Colab aberto aqui e também disponibilizo para responder as perguntas daqui a pouco. Obrigado, gente. Obrigada, Pedro. Muito bacana. Adorei a tua fala do comecinho, que ajudar e não só criticar, né? A gente realmente entender que a gente é um parceiro. Acho que essa é a grande sacada, né, de tudo isso. Assim, acho que é a grande contribuição que vocês estão dando aí com esse movimento da plataforma. Bem legal mesmo. Então, agora eu vou chamar, já engatando aqui, o Marcos e a Marília, para fazer a apresentação, então, do projeto lá do Calçadas do Brasil. A palavra está com vocês, meninos. Oi, acho que o Marcos pode começar falando, Marcos? Seu áudio está desabilitado. Ainda não voltou. Arthur, você não consegue... Acho que ele saiu, deve entrar logo. Eu vou começar aqui de alguma forma, então, tentando contextualizar. E aí vou pedir para o Marcos entrar na sequência, falando um pouco sobre... O Marcos foi quem esteve desde o início, né, do Mobilize, coordenando aí algumas campanhas, inclusive a primeira edição da campanha Calçadas do Brasil, a qual a gente fez essa última edição de 2019, e que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, agora, Marcos, você ficou sem microfone de novo. Então, clica aí, agora sim. Agora voltando aqui, eu não sei exatamente o que houve, aqui alguma coisa nas configurações, e eu não conheço muito bem o Meet, então eu me atrapalhei aqui, não consegui, enfim, agora reiniciar. Mas só para a gente avançar, eu agradeço aí o convite, né, eu estou no Mobilize desde 2011, desde a criação do Mobilize, e nós começamos trabalhando com a ideia de mobilidade urbana de uma forma ampla, considerando todas as conexões da mobilidade urbana. E eu, pessoalmente, gosto muito de bicicleta, de transporte público, de redes de transporte público, e nunca tinha me ligado muito na coisa da calçada, propriamente. Foi necessário que o Rick Ribeiro, que é o cara que criou o Mobilize, que é um cara que, enfim, que naquele momento andava em cadeira de rodas, e hoje continua com problemas de mobilidade, ele, a mãe dele, me chamasse a atenção para esse fato, para que eu começasse a olhar com mais cuidado a coisa das calçadas, né? Embora eu já tivesse trabalhado muito com urbanismo, escrito, e, enfim, editado revistas especializadas, essa questão não me chamava tanto a atenção, porque eu nunca tinha tido esse problema. Nesse momento, exatamente nesse momento da criação do Mobilize, uma sobrinha minha, que também é jornalista, e que é cadeirante, veio morar em São Paulo. E aí eu comecei a entender exatamente, tanto pela via do Rick,
Ribeiro, como da minha sobrinha, que, de fato, essa questão era uma questão que atingia a todas as pessoas e milhões de pessoas, milhares de famílias, milhões de pessoas do Brasil inteiro. Então, num certo momento, após o lançamento do Mobilize, veio a ideia, especialmente do Rick, de fazer uma ação relacionada a calçadas. E a primeira ideia era a ideia de fazer uma atividade de rua, uma ação direta nas ruas, a semelhança, por exemplo, daqueles curativos que eram feitos, o pessoal colocava grandes curativos sobre os buracos nas calçadas das cidades. Mas nós já tínhamos uma experiência, eu naquele momento, enfim, trabalhava com várias organizações ligadas à arquitetura, urbanismo, engenharia. Nós já tínhamos feito algumas avaliações de praças, de viadutos, de estádios de futebol, e uma coisa que nós notávamos que era comum em todos esses equipamentos era a falta de manutenção. Quer dizer, podia ser uma avenida, uma ponte, um viaduto, um estádio, um hospital, de forma geral, todos esses equipamentos públicos sofriam pela falta de manutenção. Quando nós começamos a olhar a praça, a relação com a calçada começou a ficar mais clara. Então, nós tivemos a ideia de fazer uma avaliação de calçadas nas cidades onde nós tínhamos correspondentes, jornalistas naquela época, que eram as cidades da Copa do Mundo. Então, nós incluímos as 12 cidades e mais Goiânia. E o objetivo da campanha, desde o começo, foi, sobretudo, de chamar a atenção da mídia, da imprensa, de mobilizar a sociedade a partir da imprensa. Então, ela nasceu com a meta de ganhar espaço na imprensa. E eu não esperava que tivesse a repercussão que acabou tendo. Nós elaboramos alguns critérios, modelos de critérios para que se fizessem avaliações, treinamos os profissionais, colegas nossos que trabalhavam aí nas 12 capitais, e fizemos essas avaliações, geramos um ranking das cidades, das melhores cidades, das piores cidades. Isso explodiu na imprensa, teve várias ondas de repercussão, inclusive, que nos fizeram realizar dezenas, talvez centenas de entrevistas em veículos de todo o país. Até porque nós tivemos o cuidado de criar meios de comunicação, de conversar diretamente com os meios de comunicação de cada cidade que foi avaliada. Enfim, então foi um resultado muito bom, com entrega, inclusive, a vários prefeitos e secretários de obras das cidades, mas com um resultado relativamente pequeno na vida prática, nas ruas. Apenas algumas prefeituras, como São Paulo, Rio, Salvador, de fato adotaram medidas práticas, mas muito restritas a algumas áreas das cidades. Mas o fato é que, por coincidência ou não, o assunto passou a ser cada vez mais tratado dentro da discussão de políticas públicas, especialmente da discussão de políticas de mobilidade, e talvez coincidindo com a entrada em vigência da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Bem, a campanha terminou em 2013, na verdade, e nós fizemos muitas palestras, participamos de muitos eventos, fizemos avaliações em várias outras capitais, depois do fechamento da campanha, mas notamos também que era necessário abordar o aspecto de sinalização. E então, em 2014, nós fizemos uma campanha chamada Sinalize, em que nós procuramos abordar a sinalização voltada exclusivamente a pedestres, ciclistas e usuários de transporte público, porque notamos que a maior parte, que praticamente 90% da sinalização que existe nas cidades está voltada exclusivamente ao motorista. E aí, essa campanha foi feita, teve uma repercussão um pouco menor, porque o assunto não é considerado tão importante pela sociedade, e nesse meio tempo nós começamos a conversar com organizações que nós conhecemos no processo, e entre elas estão aí o Corrida Amiga, a Cidade Ativa, especialistas como a Miri Malatesta, enfim, e vários outros caras, o Lincoln Pava, que nos ajudou também em definir coisas, enfim, tem muita gente que nos ajudou nesse processo,
E nós desenvolvemos a campanha Calçadas do Brasil 2019, aí já com uma ambição diferente, tentando ter uma metodologia um pouco mais elaborada, com base em experiências brasileiras e estrangeiras, e também tentando trabalhar as 27 capitais, o que foi um desafio muito grande, né? E nós conseguimos, tivemos avaliações em todas essas capitais, cerca de 800 avaliações no Brasil inteiro, e todas feitas com critério, com imagens, com fotos e tal. Assim, de forma que as pessoas possam, inclusive, pegar esses dados e retrabalhá-los. Esses resultados foram entregues também às prefeituras, ou pelo menos houve a tentativa de entregá-los, algumas prefeituras se negaram a receber esses resultados, mas nós enviamos de qualquer maneira, divulgamos na mídia, e neste ano de 2020 pretendíamos voltar à carga em relação aos prefeitos, mas também buscar conversar com os futuros candidatos às eleições municipais. Bom, eu acho que a Marília, que é a pessoa que tecnicamente elaborou essa campanha, ela pode dar sequência e contar um pouquinho de como foi feita, de quais os critérios e de que forma isso resultou no que nós temos hoje lá, no nosso mapa de avaliações. Obrigado. Obrigada, Marcos. Queria agradecer a oportunidade aí da organização do Corrida Amiga, da Cidade Ativa, e do projeto Como Anda, de gente poder, de abrir esse espaço para a gente contar um pouquinho da nossa experiência, né? Dos desafios que se colocaram aí. O Marcos já comentou um pouco do histórico, né? Eu vou recuperar esse nosso processo mais recente, né? A gente que retomou, né? Acho que diferente do Calçada Cilada, que a Silvia comentou, o Calçadas do Brasil, ele não tem a pretensão de ser uma pesquisa que é realizada todo ano, até porque a gente, nessa última edição, tentou abarcar as 27 capitais, então envolve um grande número de pessoas, uma coordenação que tem que ser muito bem afinada, assim, e é isso, né, tentar conseguir fazer com que as pessoas que colaboram apliquem uma metodologia parecida, apesar das subjetividades que algumas perguntas impõem, enfim. Acho que tem uma das perguntas que a gente já vai responder, né? O Calçadas do Brasil, ele tenta aplicar uma metodologia que ela é um pouco mais complexa, vamos dizer assim, porque ela tenta abarcar alguns itens que manuais de caminhabilidade recomendam contemplar. Então, por exemplo, arborização, faixa livre, aspectos que são um pouco técnicos, e a gente tentou, dessa forma, a gente tentou contemplar esses itens, mas de uma maneira que qualquer pessoa que fosse leiga pudesse também realizar essa campanha. Então, nosso primeiro momento de lançamento e de chamada pública, né, para que as pessoas pudessem participar, a gente teve essa tentativa, usando dos canais que a gente tem, né, porque o Portal Mobilize é um veículo bem conhecido, mas nesse primeiro momento, que eu acredito que foi em 2017, né, Marcos, aí você me corrige se eu estiver errada, a gente tentou, a gente não teve muita adesão, não tiveram muitas pessoas, a gente estava tentando também, assim como eu entendo que a Silvia e o pessoal do Corrida Amiga fez com Calçada Cilada, chamar pessoas para participar. Porém, a gente não teve muita adesão. Então, o que a gente pensou em fazer para não abandonar esse barco, né? A gente pensou, bom, então vamos tentar recrutar pessoas e uma rede que a gente já tem alguma afinidade, via a UCB também, que em algumas cidades foram cicloativistas que contribuíram, outras foram grupos de pesquisa, enfim. A gente acabou montando a gente acabou convocando essas pessoas via um recurso que a gente mobilizou via financiamento coletivo, né, acho que foi uma das ferramentas que foi sugerida no último webinar, e a gente usou a benfeitoria, que era uma plataforma que a gente já havia usado no Mobilize para um outro fim, e a gente conseguiu arrecadar um recurso e remunerar, vamos dizer assim, como uma ajuda de custo, né, não dá para dizer que a gente remunerou de fato, assim, como a gente acha que deveria, mas o que a gente conseguiu
as pessoas que participaram. A gente teve aproximadamente 150 pessoas distribuídas nas 27 capitais, dentre elas, muitas delas voluntariamente se candidataram. O que aconteceu? Nesse segundo momento que a gente abriu uma chamada falando que a gente teria uma remuneração, a gente teve uma adesão maior de pessoas. A gente abriu formulários de inscrição, como eu acho que a própria organização do webinar vem fazendo, né, convocando pessoas para o engajamento. Então, a gente usou essa ferramenta também, via formulário do Google. A gente teve uma primeira lista de inscritos, selecionou um representante por capital, que faria essa coordenação local, né. Eu acho que essa questão de a gente pretender abarcar o território nacional é um desafio bem grande, porque você tem esse descompasso de conseguir fazer a mobilização local, né, esse desafio. Então, a gente elegeu uma pessoa por capital e acabou conseguindo uma rede bem concisa, né. Então, para isso, a gente usou algumas ferramentas, né, a gente fez disparo pelo MailChimp para as pessoas das listas, usou lives para poder orientar como ler o formulário. Os nossos formulários, assim, eu aqui não vou entrar na especificidade de mostrar a metodologia, porque é uma coisa bem, né, que demanda um pouco de tempo. Então, depois a gente disponibiliza, para quem tiver interesse, a metodologia que foi feita, todos os nossos dados são abertos, né, e para poder mostrar aí sobre quais aspectos a gente contemplou, um pouco que eu já falei, mas enfim, voltando. Então, a gente, através de lives e lendo o formulário, foi explicando o que cada nota representava, quais eram as notas de referência, para que a gente tivesse uma certa homogeneidade na pesquisa, né, um certo cuidado, vamos dizer, mais rigoroso, assim. E aí, com isso, a gente conseguiu, né, 835 avaliações, em todas as 27 capitais. A gente tentou ter uma amostragem mínima de 20 avaliações por capital, para conseguir um número, né, que fosse comparável, assim, já que a nossa apresentação de resultados finais foi via ranking, seguindo a mesma conduta que a gente teve na primeira edição, que o Marcos estava contando, para poder pressionar, né, nosso objetivo era de pressionar as administrações municipais. Então, vamos dizer, a gente entendia que por mais prejuízos que possa trazer, você classificar a cidade como número 1 e número 27, a gente entendeu que essa seria talvez uma forma de induzir as administrações a se movimentarem. Então, enfim, a gente acabou adotando isso daí, publicou os resultados, né, em setembro do ano passado, e também teve uma segunda repercussão na mídia, que, dado o caráter do Mobilize, de ser um portal de difusão de notícias, de ter já uma articulação com outros veículos, a gente conseguiu sair em vários jornais locais, apresentar, falar um pouco em jornais também que foram veiculados em abrangência nacional. E eu acho que, vamos dizer assim, o ano passado, a nossa campanha Calçados do Brasil, ela culminou, assim, ela teve um marco simbólico, que foi a gente apresentar os resultados numa audiência pública no Senado. Então, eu acho que, assim, acho que a gente, vamos dizer, conseguiu o que a gente queria, de alguma forma, que era colocar essa pauta, mais uma vez, né, seja engajando algumas pessoas localmente, seja difundindo na mídia o assunto, mas de alguma forma a gente precisa levantar, eu acho que uma questão que eu quero colocar aí para o debate depois, quais são os efeitos práticos, né, assim, de pressão no âmbito local, né, assim, diferente da experiência de Ribeirão Preto, que a Paula estava contando para a gente não tem essa relação, vamos dizer assim, a não ser aqui em São Paulo, né, que a gente, pessoalmente, nós do Mobilize, conseguimos fazer uma articulação e algumas entregas de resultados nas mãos das administrações municipais. A gente precisa entender exatamente que efeitos, né, a gente consegue com esse tipo de ação. Eu acho que seria uma segunda etapa para entender como isso dá. Eu queria até chamar um pouquinho o Marcos, não sei se ele tem mais alguma consideração a fazer. Tentei passar aqui em alguns pontos, né?
Oi, Marília? Oi. Vou num café aqui. Então, eu acho que o fundamental, eu acho que você tocou no final, então, só para concluir, eu acho que a principal da nossa questão é que, por mais que a gente tenha feito um trabalho primoroso, essa campanha foi um trabalho rigoroso em todos os sentidos, assim, a metodologia utilizada, o número de amostragem que foi feita, por mais que tenha sido feito, o resultado final é pequeno, o que gera um desânimo enorme, ou seja, as autoridades estão cientes dos problemas que existem nas cidades, existem as pessoas, hoje já têm uma consciência, os cidadãos têm uma consciência de que a questão de calçadas é uma questão que interessa a todo mundo, especialmente as pessoas com deficiência, mas também as pessoas idosas. Então, existe já essa consciência cidadã, no entanto, nada muda. Numa reunião anterior, aí, quando nós fomos apresentar o Tuca Munhoz, que estava no outro webinar, ele levantou também a questão. Não se trata mais da gente discutir a revolução, trata-se de fazê-la. Ou seja, como é que nós podemos, e a expectativa de atuar nas eleições agora, justamente no sentido de como fazer para que esse tema seja, de fato, colocado como prioridade em todas as cidades do Brasil, em todas as localidades, quaisquer que sejam as condições dessas cidades e tal. Essa é a questão central, eu acho que o webinar a gente deveria encaminhar a discussão bem por aí. Tá? É isso. Legal, maravilha. Obrigada, Márcio, obrigada, Marília. Eu acho que a gente agora vai partir para as perguntas, né? O que a gente está fazendo, gente? A gente está coletando as perguntas que vocês estão mandando. A gente também já tinha algumas perguntas meio pensadas, né? E ouvindo aqui todo mundo falar, a gente está tentando aglutinar cada uma das perguntas que foram feitas. E eu queria saber, porque assim, já são 2h15, né? A gente tinha programado para 2h30 e a gente pensa em tentar estender um pouquinho, até uns 10 minutinhos. Então, fica aí o convite para quem puder ficar um pouquinho mais, para a gente poder tornar essa conversa bem produtiva, né? Então, assim, eu acho que fica muito claro no primeiro momento que exatamente para a gente conseguir fazer essa pressão, a coleta de evidências é importante, né? A gente viu aí diferentes tipos de coleta e também diferentes tipos de engajamento para que essas coletas aconteçam, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se cada um de vocês que trabalharam com isso vem alguma ferramenta um pouco mais específica, alguma maneira da gente conseguir realmente engajar, mobilizar e fazer essa coleta. E o quão importante é que essa coleta seja feita de forma estruturada ou não. Como que a gente poderia trabalhar com esses conceitos? E aí, Paola, se você puder, na sua fala, falar um pouquinho de como que são as calçadas daí, da tua região, porque a gente está falando de interior, né? Então, com certeza tem uma diferença, e geralmente eu tenho visto muitas pessoas falando que no interior a realidade é muito diferente, e às vezes a gente esquece de falar um pouco do interior, né? A gente fala muito mais das capitais do que no interior. Então, se você puder falar um pouquinho, Paula, se você quiser até começar falando sobre isso, agradeço, porque você conseguiu fazer levar, né, para o poder público. Como é que foi isso? Opa, nossa, até perdi a pergunta. Não, então, vou começar então com a questão das calçadas aqui. A gente pôde, aqui assim, Ribeirão Preto especificamente, não tem até a finalização do plano de mobilidade uma regulamentação municipal para calçadas, né? Uma regulamentação para projeto e execução de calçadas. Ela existe para empreendimentos maiores. Eu já trabalhei com construção civil, com infraestrutura urbana, e aí sim isso é cobrado, né? Mas quando a gente, por exemplo, vai pegar o habite de uma residência ou de um edifício até determinado porte, né? Você não tinha, né, regulamentação nenhuma. Então, aqui é bastante interessante observar. Eu acho que até por isso
não tem esse entendimento do que seria um problema numa calçada. Por isso eu falo que as caminhadas para fazer o mapeamento dos problemas na calçada, esse lado, a caminhada é o melhor, até indo para o que você perguntou, assim, é o melhor processo, né, porque engaja, tem mais gente, tem a cola, se faz amizade, é um momento que é gostoso, é divertido e tal, e você usa uma ferramenta que é simples, embora a gente sempre tenha que, a gente pede para instalar antes, mas a gente sempre tem que ter esse momento de instalar, ensinar a usar ali na hora, isso não dá para fugir, mas é por isso que eu peguei e falei de quando a pessoa põe coloca o foco do celular no problema que encontra, porque, por exemplo, aqui tem muita, dependendo do bairro, né, o primeiro bairro que a gente fez uma caminhada é na zona oeste da cidade, é um lugar perto do centro, a zona oeste, bom, acho que, não sei se alguém conhece Ribeirão, é perto vai para a USP, né, a USP aqui, o campus é um pouquinho afastado, e a gente percebe, ali, por exemplo, tem muito revestimento cerâmico, né, tem calçada que é de azulejo, então, assim, eu falo que é freestyle total, então, é muito degrau, muita rampa, é absurdo, assim, e a cidade é basicamente plana. E você percebe que as pessoas que participaram de campanhas anteriores voltam, elas, né, existe um efeito multiplicador nisso? Como é que você enxerga isso? Olha, uma coisa que eu percebi é a necessidade de organizar as caminhadas espontaneamente é difícil. No primeiro ano que a gente organizou, acho que 5 caminhadas para mapear, teve uma participação maior até do que a gente esperava. No segundo, que a gente fez uma roda de conversa, participou a prefeitura, foi muito bacana, até para sensibilizar sobre essas questões, sobre a devolutiva que a gente fez no primeiro ano da prefeitura. Eu esqueci de falar, e soltaram aí na própria roda de conversas, o Guilherme, que é o responsável pela parte de calçadas da prefeitura, contou qual seria a prioridade da prefeitura em 2019, que tinha uma prioridade, que era um raio de 400 metros das linhas de transporte coletivo, né, então a gente já fez todo o mapeamento dessas caminhadas em torno dessas linhas, mas assim, se não tem direcionamento, na campanha mesmo, não participa muita gente. Na campanha que a gente fez extra, como teve contato, como já foi a terceira vez, foi contato com líderes comunitários, aí já teve bastante mais pessoas participando. Aí agora vamos ver esse ano, como é que eu acho que esse ano, até sabendo como vai funcionar a campanha, eu imagino que a participação pode ser maior. Legal. Pelo objeto da campanha, eu acho que as pessoas podem se mobilizar mais. É um sentimento que eu tenho, vamos ver se comprova, mas eu estou bem otimista. Muito bacana. E você, Pedro, porque você falou que vocês trabalham bastante com a questão até de recompensa, de gamificação, né? Como é que a gente consegue envolver as pessoas nisso, fazer com que elas se mobilizem, talvez se juntarem em grupos para fazer isso acontecer? Como é que você vê isso? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão do terceiro setor, né? De como você fazer com que as pessoas se engajem, se movimentem por causas específicas, assim. Acho que não tem uma receita pronta. O que a gente percebe no Calçada Selada e percebe no Collab de maneira geral é que trabalhar com a gamificação e trabalhar com feedback constante é algo que você faz com que as pessoas se envolvam mais no assunto. Então, o que a gente está começando a fazer todo mundo que participa da campanha normalmente participou em algum ano, então a gente faz com pré-lançamento, a gente já lembra pessoa, o que era, como foi ano passado. Durante a campanha, a gente sempre tenta comunicar com essa pessoa, e aí, estou falando da parte do Collab, né? Excluindo um pouco a parte do Corrida Amiga, que eles já fazem isso muito bem com as pessoas que se mobilizam, e aí é um pouco do que a gente faz no Collab com todo mundo que está dentro, assim. Então, a gente sempre tenta usar a plataforma, e aí a gente usa a notificação no celular para isso, a gente usa e-mail, essa tentativa de comunicar constantemente a pessoa e dar transparência ao processo é o que costuma mais ou menos funcionar com engajamento. Com a gamificação, a gente tem recompensa e tudo mais, a gente já testou em alguns outros projetos, em algumas outras organizações e cidades específicas,
fato físicas. Então, as 100 pessoas mais engajadas vão participar de um sorteio e ganhar determinada coisa. Ou fazer com que as pessoas mais engajadas, 5 pessoas mais engajadas, por exemplo, Juiz de Fora, numa prefeitura que era cliente nossa, era super parceiro, trabalhava super com a gente, e aí, respondendo uma das perguntas lá que eu vi no slide, eles fizeram um orçamento participativo via Colab, por exemplo, então priorizaram algumas políticas públicas, os cidadãos escolheram políticas públicas através do aplicativo, e isso foi priorizado pela prefeitura no orçamento participativo. Eles ganhavam, por exemplo, ir numa reunião com a prefeitura, participar, de fato, com a pessoa responsável pelo planejamento daquilo ali. Então, a gente pode pensar, quando a gente fala de recompensa e gamificação, cada persona, cada perfil de pessoa é movido por alguma coisa. Então, tem gente que é movida pelo ranking, e tem gente que quer ganhar muitos pontos e ficar lá em primeiro do ranking. Tem gente que quer um reconhecimento da prefeitura, então, e tem gente que quer um certificado de participação. Então, acho que a gente conseguir trabalhar com todas essas recompensas é muito legal e consegue fazer com que, além de ser constante, eu acho, é algo que consegue trazer essa pessoa mais para perto. Isso me fez pensar aqui numa pergunta que a Elisângela fez no chat, que ela pergunta exatamente como que eu, como cidadão, né, não participando de nenhuma organização nem nada, posso acessar os candidatos, posso, né, fazer com que a minha crítica, a minha demanda ou a minha sugestão chegue até lá. Você acha que o Colab poderia ser, por exemplo, uma dessas ferramentas? Como é que a gente faz com que também os dados que você escolhe realmente se consolidem e cheguem no governo? O que a gente faz com as prefeituras que são dentro do Colab é um pouco mais fácil, né? Porque a gente tem contato direto e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco furar a fila, e aí o Colab pode ser, sim, um parceiro dessa pessoa que quer se envolver mais com política, com política pública, e em uma cidade que o Colab está dentro, por exemplo, é um caminho mais natural e mais fácil. Mas agora, em uma cidade que não tem o Colab, mas teve a campanha, por exemplo, você pegar o relatório que o Corrida Amiga faz, pegar esses dados e levar até essa pessoa responsável, normalmente os servidores, as prefeituras, são abertas a quem chega com dados. Eu acho que tem esse distanciamento muito grande, e aí não coloco culpados, eu não sei se a culpa é do governo, normalmente mas parece que é muito distante, mas não é. Então, você chegar na prefeitura com um relatório, você chegar na prefeitura querendo uma reunião para mostrar determinado assunto e tudo mais, é um pouco mais aberto. Em ano eleitoral, costuma ser mais fácil chegar em candidatos, né? Porque candidatos que abraçam causas, quando eleitos, eles vão, querendo ou não, eles vão trabalhar um pouco por aquela causa. Então, eu acho que a gente tem que procurar caminhos para agir sempre. E aí, organizações da sociedade civil, para mim, não sei, estou falando um pouco também, um pouco em causa própria, porque eu trabalho em organizações da sociedade civil há anos, mas para mim é um caminho muito válido e é um caminho que eu gosto muito de percorrer. Bacana. Aí eu vou aproveitar, então, para fazer essa pergunta para a Sil e para o Marcos, né? O Marcos e a Marília já meio responderam, mas eu tenho 2 perguntas para vocês, e Sil, se você quiser começar falando sobre isso, como é que vocês... O que acontece com esses dados, né? Depois que vocês finalizam a campanha, tem os dados, recolhem, o que acontece com isso? Eles estão disponíveis para os leigos? Como que eles chegam nas pessoas da prefeitura? Como é que isso acontece? Bom, bacana. Depois que a campanha ela se encerra, né, a gente tem todo um trabalho de interface com o Colab, de compilar esses dados e distribuir localmente, né, para cada articulador das cidades, para realizar a entrega formal, protocolar, né, esses dados. Então, assim, tem as cidades que o Colab já possui interface, né, por meio do aplicativo, e mesmo nessas cidades a gente sempre tem esse protocolamento formal da Corrida Amiga. De modo geral, a gente tem sempre uma resposta de um aceite, um ok. Na maioria das cidades isso acontece, somente eles acusam o recebimento, né, dessas fiscalizações. Nós já conseguimos reuniões, por exemplo, com o vice-prefeito aqui de São Paulo, algumas caminhadas com subprefeitos nos locais, principalmente na região das rotas estratégicas, né, da PEC, para realmente mostrar para eles, né, o que foi fiscalizado, o que a campanha olhou, né, nesse sentido.
Então, assim, é muito... puxando um pouco essa fala do Marcos, né? O resultado, ele é muito pequeno diante de todo o esforço que é feito, né? Nesse pré, durante e pós-campanha. Sem ser muito poliana, eu acho que, assim, olhando para o contexto histórico do movimento pela mobilidade ativa, mas concentrando na mobilidade a pé, né, que pelo comando a gente pesquisou, né, fez um diagnóstico desse cenário da mobilidade a pé, ele é muito recente, sabe? As organizações, elas começaram ali a surgir em 2010, ganharam força em 2013, em 2015 é que realmente a gente tem um boom, uma explosão de organizações surgindo pelo país, atuando exclusivamente em mobilidade a pé, olhando também para o histórico do marco regulatório, de leis, decretos, diretrizes, planos, enfim, tudo isso é muito recente, né, olhando para a mobilidade a pé. Então, assim, eu sei que diante da energia que a gente coloca e diante dos benefícios sociais, ambientais, econômicos que a gente identifica que é realmente prover um espaço público decente para a mobilidade ativa, conectado ao transporte público coletivo, garantido, inclusive, né, como um direito básico. O direito ao transporte é um direito básico também na nossa Constituição Federal, também super recente, entrou isso em 2015, né, apenas. Então, assim, eu sei que diante de tudo isso a gente pode falar, puxa vida, só isso. Mas eu tendo a olhar para todo esse crescimento, sabe, que vem tendo ao longo das últimas décadas, ao longo dos últimos anos, e o que me sensibiliza é, por exemplo, na calçada Cilada, quando chega uma pessoa, o Edson de Mariana, que a gente sempre cita o exemplo, é o Edson de Mariana, uma pessoa só, que ele, por meio das redes sociais, ele entrou em contato com a gente, ele gerou o movimento em Mariana, ele fez o contato com o poder público. Então, assim, até unindo um pouco a pergunta do Renato, né, que ele fala dessa questão do cidadão que fiscaliza ou do cidadão que se conscientiza do papel dele enquanto para exercer a cidadania. Então, eu acho que a gente tem uma lacuna gigantesca, sabe? Até desse entendimento do exercício de cidadania. E se as campanhas, elas também contribuem nesse sentido, para trazer mais lucidez sobre esse papel do cidadão de exercer a sua cidadania, eu acho que também já está super válido, sabe? Com certeza, e eu acho que a gente tem um belo de um exemplo aqui em São Paulo de como sim isso reverbera, que é o plano emergencial de calçadas, né, que a prefeitura instituiu aí no final do ano passado e que destinou uma verba que pode parecer pequena diante do nosso desafio, mas é uma verba muito grande se você for pensar em tudo que já foi feito, pensando em calçadas e pensando em reforma, e também a prefeitura, né, se responsabilizando por fazer essa mudança, essa avaliação aí das calçadas, né? E aí, eu não sei se o Marcos ou você mesmo querem responder, eu queria saber, mas e aí? Então, tudo bem, a gente, né, coleta os dados, leva lá para o governo, para a prefeitura, para os vereadores, como é que a gente cobra depois isso? Como é que a gente faz com que, no mínimo, a gente bata lá e peça resultados? Tem alguma chance disso acontecer aí? Como é que funciona? Como é que vocês, Marcos, de repente, depois que levaram esses relatórios, como é que vocês estão fazendo para ver se teve alguma efetividade ou não? Bom, por enquanto, a gente notou o seguinte, algumas das calçadas emblemáticas de alguns locais do Brasil foram mexidas após terem aparecido entre aqueles locais avaliados na última campanha Calçadas do Brasil. Em São Paulo, vamos pensar a calçada que liga o Mackenzie à estação Higienópolis do metrô. Ali era uma calçada toda detonada, coisa e tal, e houve uma intervenção exatamente nesse ponto para a recuperação daquele trecho, né, que, enfim, foi capa do Mobilize durante aí alguns dias. Mas, veja, é uma coisa pontual aqui e ali, uma coisa pontual que aconteceu em uma ou outra cidade. De fato, o que a gente procura fazer na verdade, é cobrar insistentemente, voltar ao assunto, reenviar o relatório, enfim, fazer esse trabalho frequentemente. Mas acho que o principal resultado da campanha não é
digamos, as avaliações, a planilha, o mapa que estão disponíveis lá no site, no Mobilize, no espaço da campanha. Eu acho que é a rede que se cria. Isso que agora a Silvia acabou de falar, quer dizer, você descobre que tem gente em Porto Velho trabalhando com a questão da mobilidade a pé, tem gente em Boa Vista, núcleo de pesquisa em Boa Vista trabalhando com mobilidade, preocupado com mobilidade a pé. Em todas as capitais, em Palmas, no interior do Maranhão, tem equipes trabalhando, tem gente trabalhando com isso. Então, isso significa o seguinte, o assunto está colocado, pelo menos numa perspectiva, assim, existe uma vanguarda, eu não diria que nem uma bolha, assim, acho que existe uma vanguarda de pessoas, que são aquelas pessoas que catam lixo na rua, que tentam dar um jeito, de alguma maneira, fazer seu papel de cidadão e manter a cidade relativamente, digamos, caminhável, né? Mas que é um grupo pequeno, né? Mas é um grupo que pode, com essas ações, ele pode se articular e pode gerar, talvez, uma ação maior. Na verdade, eu sonho, né, talvez esse movimento que está sendo feito pelo Comanda, ele possa resultar nisso, ele possa resultar numa articulação nacional de pessoas, núcleos de pesquisa, de universidades e organizações da sociedade civil, e também de empresas privadas, porque existem setores da iniciativa privada que têm interesse em melhorar essas condições de caminhabilidade e acessibilidade nas cidades, que se articule esses entes, né? E junto, talvez, com políticos, mas que haja uma articulação que permita resolver uma coisa que cá entre nós, é uma coisa simples, uma coisa, se você comparar com as obras que se fazem, obras de BRT, obras de metrô, obras de grandes avenidas feitas nas cidades, viadutos e tal, ora, resolver o problema de calçadas, parece muito grande, uma coisa enorme, mas é uma coisa relativamente pequena e barata para uma cidade, pelo menos para cidades grandes. E não é preciso fazer tudo de uma vez só, você pode começar pegando aqueles percursos estratégicos, que são exatamente aqueles que foram avaliados por nós, que são avaliados, que são visitados pelo pessoal do Corrida Amiga na campanha Calçada Cilada, assim como a solução do problema dos tempos semafóricos, as faixas de pedestre, enfim, toda a infraestrutura que nós sabemos que é fundamental para que as pessoas andem. Principalmente porque, né, eu e a população brasileira toda está ficando mais velhinha e as cidades vão ficar impraticáveis para nós brasileiros. Então, nós vamos ter daqui a 10 anos, hoje nós estamos enfrentando o problema do coronavírus, daqui a 10 anos vamos estar enfrentando um problema que é os tombos das pessoas nas ruas, as pessoas se machucando, não podendo sair de casa, por questões de não poder circular pela cidade, até para chegar ao ponto do ônibus. Então, acho que os dados estão lá, foram entregues às prefeituras, e acho que cabe às prefeituras, cabe aos gestores públicos, articularem soluções para esses problemas. Acho que nós fizemos a nossa parte e, enfim, estamos dispostos a ajudar o poder público, colaborar com o poder público para a solução desses problemas. Mas acho que, enfim, é uma luta contínua, né? Acho que vamos passar algumas gerações até resolver esses problemas. Mas é isso, minha geração. Legal. Então, assim, gente, tem muitas perguntas aqui, acho que grande parte dessas perguntas depois a gente pode encaminhar, tem perguntas que são mais diretas para um, para outro, a gente também vai fazer um compilado e tentar responder o máximo, mas eu queria só fazer uma provocação, assim, para a gente encaminhar para o final, que é a seguinte: no meu projeto, né, no Calçada SP, a gente optou por um caminho bem diferente, né, a gente optou para a gente olhar para o lado das calçadas que são bonitas, das calçadas que têm história, das calçadas que têm, que podem servir de inspiração, exatamente para a gente olhar para a calçada não só quando a gente cai, ou não só quando a gente tem um problema, mas também para valorizar o que é bom, né? É possível a gente trabalhar com campanhas que também olhem para esse lado positivo, então sair da questão só da denúncia, mas também olhar para a questão de o que nos mobiliza a fazer melhor, até porque, principalmente pensando na responsabilidade da calçada, que hoje ela é uma calçada, ela é do poder
do privado, né? A pessoa que a calçada em frente da sua casa é da sua responsabilidade. Como que a gente inspira as pessoas a cuidarem dessas calçadas? Porque a gente precisa não só da calçada de frente da nossa casa boa, né? A gente precisa de um quarteirão inteiro. Dá para mobilizar as pessoas a pensar em elas também cuidarem dessa calçada de uma forma melhor? Quem quer falar sobre isso? Olha, eu posso falar que eu acho que essa parte da informação, ela já é em si muito importante de novo. Quando a gente lança a campanha, por incrível que pareça, a maioria, posso dizer, a maioria das pessoas, elas não sabem que a responsabilidade de cuidar da calçada é do dono do lote. Então, já começa por aí. E passando essa informação, vem um impasse. Não, mas espera aí, então essa campanha, eu vou me autofiscalizar, né, nessa campanha. Então começa todo esse embate. Então, ao longo do tempo, a gente foi também tendo um cuidado muito especial com a linguagem utilizada. Nas primeiras, a gente falava muito ainda denúncia, as palavras de luta, etc., que, enfim, tem toda a sua relevância em determinados contextos, mas diante da nossa postura de buscar essa colaboração e esse diálogo mais aberto, pelo menos tentar buscar, né, esse diálogo com o poder público, a gente também teve um cuidado muito grande na linguagem utilizada. A gente fala em fiscalização, a gente não fala mais em denúncia. Fiscalização é o cidadão exercendo a sua cidadania, fiscalizando a cidade, porque é isso, né? Compete ao poder público, privado, sociedade civil, todo mundo é responsável por construir a cidade e a sociedade, né? Então, assim, eu falo que essa parte da linguagem a gente busca ser muito propositivo. E teve até em 2015, né, um exemplo na calçada Cilada, que, de novo, né, vinculado às rotas do Plano Emergencial de Calçadas, que a gente passou nos estabelecimentos que que estavam, né, na rota, e a gente colava o adesivo, que era, eu cuido da minha calçada, e você? Então, assim, é uma outra forma propositiva, né, de você mostrar também, olha, quem está fazendo algo bacana, quem está de acordo, né, com as normas, para você reconhecer aquilo e aquilo virar um exemplo positivo também a ser replicado. Pedro, o que você acha dessa provocação para o Colab? Perdão, Silvia, deu uma travada no final da sua fala, para mim. Eu falei só dessas ações positivas, de como que a gente pode usar esses exemplos para serem multiplicados e replicados por outras pessoas. Sim, perfeito. Eu acho que isso vai ao encontro da pergunta também que eu acabei de ver lá, sobre como trabalhar fiscalização e cidadania, enfim, eu acho que é um pouco mais complexo, na verdade, e aí eu concordo muito com o início da fala da Sil, que é a parte de linguagem, de você trabalhar muito mostrando que o cidadão, de fato, é um parceiro do governo e tudo mais. Então, eu acho que a gente trabalhar sempre nesse sentido, trabalhar pensando em como a gente faz com que esse cidadão que chega, porque muitas vezes a pessoa chega numa campanha Calça da Cilada, por exemplo, com, de fato, raiva, né? A pessoa está ali chateada porque tem a mobilidade impedida na frente na sua rua, no caminho de sempre, conhece alguém que tem mobilidade reduzida e não consegue andar nas ruas, enfim, chega com raiva mesmo, e aí a gente tem que trabalhar para fazer com que essa pessoa que chega com raiva entenda o que é a campanha, entenda como ela pode ajudar, entenda como melhorar como um todo aquela situação. Então, acho que a gente pode trabalhar com isso numa visão ampla mesmo, não só na campanha, não só na fiscalização que a pessoa faz também do buraco na via no Colab, ou não só no mapeamento colaborativo de qualquer coisa, da arborização em Ribeirão Preto, por exemplo. A gente trabalha como de fato, uma plataforma de educação também para a cidadania. Então, acho que fazer com que essas campanhas sejam campanhas de mobilidade, campanhas de mobilidade a pé, campanhas de arborização, mas também uma campanha de educação para a cidadania. Eu acho que esse é o grande desafio. Marília, você quer falar alguma coisa, Marcos? Deixa eu falar no final. Paola. Me veio, até uma ação que a gente vai fazer pelo Comitê de Políticas e Cidadania do Mulheres do Brasil, que é uma ação aproveitando que maio é o mês das Jane's Walk,
mundiais, né? E trabalhar esse olhar afetivo para a cidade, até para inserir a pessoa no campo da cidadania, começar pelo amor. Então, é uma coisa que a gente pensou, né? Aproveitar as Jane's Walks, que são as caminhadas em homenagem, né? Para quem não sabe, a Jane Jacobs, né? E que as pessoas vão contando, né, as experiências, geralmente vão contando experiências que aconteceram naquele lugar. Isso é o que eu conheço das Jane's Walk, que as pessoas que eu conheço organizam. Então, acho que é uma oportunidade bacana de olhar não só para a calçada, mas pegar a memória boa também e juntar, né, colocar naquele lugar que às vezes a gente só vê problema, né, colocar um olhar mais afetivo, e a gente está falando muito nesse comitê especificamente de ter um olhar afetivo para a cidade, para despertar o espírito de cidadania, né, engajar mais pelo amor, e mesmo na calçada cilada a gente engaja, também tenta pelo amor. A gente não fala nem de fiscalização, a gente fala aqui em registro. Então, ameniza bem a linguagem e não vem, porque aí tenta justamente converter o cidadão raivoso num agente ativo de cidadania. Vai começar fiscalizando um problema, mas é um processo educativo, né? Então, começa assim, depois entende qual é o canal, vai conversar bonitinho, entende que a gente não precisa ficar contra o governo, a gente é recebido pela administração numa boa vontade enorme, quando a gente tem uma postura mais colaborativa. É um processo de aprendizado, né? Dá para ir pelo amor. Maravilhoso. Eu sou uma das que produz uma Jane's Walk aqui em São Paulo, e eu posso falar por experiência própria que realmente, quando a gente também mostra as calçadas bonitas, bacanas, interessantes, o olhar também muda muito das pessoas. Eu já ouvi gente falando que ia voltar para casa e arrumar a própria calçada, e eu acho que esse é um caminho bem interessante, bem legal da gente explorar também. Bom, gente, a gente está chegando no final aqui. Eu vou passar para a Nath, para ela terminar aqui, para dar os recados finais de como que a gente vai fazer o processamento de tudo isso. Foi muito legal participar. Obrigada pela participação de todos, desde quem apresentou até quem estava ali nas muitas perguntas. Obrigadão. Oi, gente, obrigada por terem ficado até o final. Em nome do Como Anda, eu queria agradecer a todo mundo pela contribuição, pelas perguntas que, enfim, nem todas puderam ser respondidas, mas com certeza isso vai ajudar bastante nossos próximos passos. A gente espera compartilhar com vocês um pouco do que a gente teve nessa conversa num próximo relato. A gente vai colocar no grupo, divulgar nas redes sociais. E fiquem ligados que a gente vai fazer um próximo webinar. Nas nossas redes sociais também a gente vai continuar compartilhando mais táticas e ferramentas que ajudam em ações para mobilidade a pé. E é isso, espero encontrar vocês numa próxima. Obrigada, gente. Até mais.